Boa noite, boa tarde, ou bom dia, ou boa madrugada, rapaziada. Aqui está mais um vídeo do canal Casa 367. Nesse vídeo falaremos sobre alguns detalhes minuciosos nos bastidores da nova ordem mundial, né? Bastante focalizados na Casa Branca, nos Estados Unidos, né? Tendo como um dos seus principais braços atuantes a CIA, em conluio com certas elites e com certos fráteres de ordens secretas, né? O texto que eu li foi um enxerto de um livro do David Icke, né? E é provável que eu faça uma parte 2 desse vídeo, porque tem um outro texto também que eu acho interessante e que vale a pena fazer um vídeo a respeito também. Então é isso, rapaziada. Valeu! A risada é um bom antídoto para o medo. Chamamos mal a um desbalanceamento negativo extremo da consciência. O mal não dura para sempre. Dura enquanto a mente escolher ficar nesse estado de ser. As pessoas que desejam dominar o mundo e controlar as vidas e o pensamento de bilhões de pessoas estão seriamente desbalanceadas. Muitas delas são psicopatas. O conhecimento não é positivo ou negativo, ele é sempre neutro. É como o conhecimento é utilizado que é positivo ou negativo. O cristianismo foi logo tomado pelas forças de dominação e transformado em um veículo de controle de massa. Qualquer pessoa que expressasse pontos de vista que desafiasse os absurdos fabricados era sistematicamente removida, como através da Inquisição, que queimava como heréticas aquelas que não fossem vistas como os cristãos verdadeiros. A definição de verdadeiro era seguir sem questionar a doutrina imposta pelo Papa. Enquanto o cristianismo continuou a exportar seu credo através da morte e destruição para as Américas, África, Austrália e outros locais, o conhecimento esotérico foi perdido ainda mais, quando as culturas nativas foram destruídas e cristianizadas. Os níveis avançados de conhecimento têm sido passados pelas escolas de mistério da Babilônia, Egito, Grécia, além de outras civilizações mais antigas, exemplo, Atlântida. Com o passar dos séculos e com o cristianismo retirando esse conhecimento da arena pública, o trabalho dessas escolas de mistério evoluiu para uma vasta rede de sociedades secretas que nós vemos hoje em dia, que inclui a maçonaria e os Cavaleiros de Malta, ambas controlando o Papa e o Vaticano. As cerimônias de iniciação dos maçons já são bastante negras e bizarras até nos níveis mais baixos, e elas se tornam ainda mais negras conforme mais alto se vá. No topo da pirâmide de manipulação e também em outros níveis, a mentalidade atrás dessa manipulação está baseada no satanismo e na magia negra. O que chamamos voodoo é a habilidade de implantar formas mentais no campo energético de outra pessoa, causando a ela doença, dor ou sofrimento mental e emocional. A mente controla o corpo e, portanto, é possível programar a mente de alguém para fazer o corpo morrer. Esta é a forma como algumas figuras públicas morrem de causas naturais, nas épocas mais convenientes do ponto de vista da elite. Um método de criar robôs humanos é chamado de desordem de personalidade múltipla, DPM, também conhecida como desordem de identidade dissociativa, DID. Pessoas, ou melhor, zumbis, em um estado programado são usadas para muitas coisas. Por exemplo, elas podem ser ativadas para cometer assassinatos,
como os assassinatos de John Lennon e de Robert Kennedy. É comum as pessoas ficarem loucas desta forma tomando uma droga chamada de Prozac, um antidepressivo vastamente receitado e produzido pela Eli Lilly, uma companhia bem relacionada com George Bush. Os efeitos colaterais dessa droga incluem nervosismo, ansiedade, tendências suicidas, hipomania e comportamento violento quando a droga é retirada. Os médicos são aconselhados a não receitar Prozac para pessoas com histórico de manias. A elite global também deseja remover todas as armas da população em geral, em preparação para seu golpe de estado final. Adolf Hitler introduziu leis de restrição de armas logo antes de começar o transporte de pessoas para seus campos de concentração. Estes campos de concentração já foram construídos por todos os Estados Unidos através de uma organização chamada de FEMA, Federal Emergency Management Agency. A elite global, através da CIA, Central Intelligence Agency, controla a rede internacional de tráfico de drogas ilegais, cocaína, heroína. Pessoas programadas via DPM aparentemente desenvolvem uma memória fotográfica e, quando acionadas via uma palavra, frase ou ação, viram robôs humanos que repetem mensagens palavra por palavra, como um gravador magnético. Uma coisa doentia é o uso de robôs, incluindo crianças muito pequenas, para prover sexo bizarro para presidentes, líderes estrangeiros, políticos e homens de negócio que a elite ou deseja encorajá-los no seu modo de pensar ou comprometê-los e chantageá-los para fazer como eles desejam. Esses robôs ou estão em seu modo de zumbi, quando não podem relembrar o ocorrido, ou quando já passaram de certa idade, eles são assassinados e algumas vezes as partes de seus corpos são usadas em rituais de magia negra horrorosos, frequentemente vistos por pessoas muito famosas. Um desses robôs é Cathy O'Brien. Ela consegue também descrever detalhes físicos das pessoas envolvidas que ela apenas poderia saber se ela tivesse visto essas pessoas nuas. Ela diz que foi estuprada por Gerald Ford, o rei da pornografia, e posteriormente presidente dos Estados Unidos. George Bush é também um estuprador de crianças, segundo ela. O movimento jesuíta católico romano é um importante veículo de manipulação da conspiração global, e como os Cavaleiros de Malta, que ajudam a controlar o Vaticano, ele inclusive não acredita no cristianismo. Os jesuítas, os Cavaleiros de Malta e a hierarquia católica romana são parte dos Illuminati. Kate diz que foi estuprada por Pierre Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, que como jesuíta trabalhava de perto com o Vaticano. Estuprada novamente por Gerald Ford, quando ele já era presidente. Estuprada por Ronald Reagan, quando ele era presidente. E muitas vezes estuprada brutalmente por Dick Cheney, atual vice-presidente dos Estados Unidos. Lá na base militar no Monte Shasta, ela viu uma enorme frota de helicópteros pretos sem marcas, que, conforme pesquisadores revelaram, são parte do exército privado da nova ordem mundial, que está em instalação para instigar um golpe de Estado nos Estados Unidos, quando o momento for julgado adequado. Quando casada com um agente da CIA, Alex Houston, ela era engravidada e fazia muitos abortos artificiais para que seus fetos fossem usados em rituais satânicos. Existe um playground sexual no norte da Califórnia chamado de Bohemian Grove, onde pessoas da elite, Clinton, Bush, Ford, Kissinger, se divertem com rituais satânicos, torturas, sacrifícios e beber sangue. O constante tema sexual se relaciona com o poder da energia sexual. A máfia e a CIA trabalham muito juntas. Pequenas câmaras eram instaladas para registrar as atividades sexuais de políticos dos Estados Unidos e do exterior, para que eles pudessem ser chantageados no sentido de apoiar a nova ordem mundial. O principal pornógrafo de Reagan era o Larry Flynt, dono da revista Hustler. Ele tinha conexões com a CIA, máfia e o Vaticano. O comércio mundial de drogas ilegais é controlado pela Casa Branca e pela rede de crime organizado da inteligência global USA
para gerar a vasta quantidade de dinheiro para as operações secretas projetadas para implementar a dominação global pela nova ordem mundial e para desestabilizar a sociedade visando tornar as pessoas mais fáceis de controlar. Durante a guerra contra as drogas do governo Clinton, ele parou os testes de drogas para o staff da Casa Branca porque muitos de seus associados que controlavam o país eram viciados em drogas. Os Estados Unidos é uma ditadura fascista de um só partido republicano-democrata, enquanto milhões de norte-americanos continuam acreditando que o país é a terra da liberdade. A CIA está envolvida com o tráfico de escravos em todo o mundo. Existem planos para um golpe militar nos Estados Unidos. A ONU é apenas um veículo para a elite global na implantação da nova ordem mundial. Estima-se que existem 3.750.000 satanistas praticantes nos Estados Unidos e entre 50.000 e 60.000 sacrifícios humanos por ano naquele país. Os adultos e crianças traumatizados são amedrontados para não irem fazer denúncias à polícia, porque eles sabem que a rede satânica inclui os policiais, juízes, servidores civis, pessoal da mídia, políticos e muitos outros que controlam a nossa sociedade livre. Coisas inacreditáveis ocorrem: beber sangue, comer a carne dos corpos mortos, milhares de adultos e crianças enterradas em túmulos profundos, matanças de pessoas em frente a câmeras na produção dos chamados vídeos snuff, etc. Você controla sua realidade, todos nós controlamos, e coletivamente nós acabamos criando a realidade global, aqui exposta. Nós podemos criar uma nova realidade, requer apenas uma mudança de atitude, de pensamento e de escolha. Não existe tempo a perder. O momento de fazer essa escolha é agora. Nós, apenas nós, possuímos a chave que, com uma volta, uma mudança de percepção, pode transformar esse mundo de uma prisão para um paraíso.